Olá, pessoal do Cursinho Atitude, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Eu sou a Fiona, professora de Geo 2. A gente está no nosso segundo bloco, no início do nosso segundo bloco de atualidades. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai entrar no continente europeu, então a gente começou falando de Oriente Médio. E aí hoje a gente vai começar a falar de Europa. E a gente vai usar como gancho para falar um pouco sobre a Europa. A questão que vem ocorrendo aí desde 2016 e ainda continua muito atual porque continua sem uma decisão completa, que é a questão do Brexit, do Reino Unido e entre o Reino Unido e a União Europeia, beleza? Estou muito empolgada, essa aula vai ser bem legal. Eu deixei materiais extras sobre a aula de Brexit lá no Classroom. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu não consegui encontrar tantas questões ainda específicas de geografia sobre essa parte do Brexit em específico. Mas a gente vai falar um pouco de União Europeia aqui também para entender o início desse movimento separatista do Reino Unido. E aí eu coloquei algumas questões ali sobre fundação da União Europeia e depois a continuidade da União Europeia. Tem até algumas que falam especificamente mais sobre o relacionamento do Reino Unido e da União Europeia, mas são questões bem complementares assim ao tema que seria interessante vocês fazerem se vocês conseguirem, tá? E também tem vários outros materiais da BBC, materiais do Xadrez Verbal, que é um podcast sobre política internacional que eu indico muito, que é muito interessante. Eles falam bastante sobre Brexit e é isso aí. Se vocês puderem dar aquela olhadinha, vai ser legal para complementar o estudo de vocês, beleza? Eu gosto muito desse tema, então tá sendo muito divertido para mim gravar essa aula. Eu vim até aqui trajada com o moletom da UFPEL, da melhor universidade do mundo. E, e vamos já começar. Então, para a gente começar a falar sobre Brexit, acho que primeiro é importante eu explicar que o Brexit é uma palavra inglesa que é a união de duas outras palavras inglesas. British, que quer dizer britânico, e exit, que quer dizer saída. Então, o Brexit é a British exit, ou seja, a saída britânica. E a saída britânica da onde? Da União Europeia, certo? E o que é a União Europeia, Fiona? Bom, a União Europeia é um bloco econômico que se fundou ali na Europa logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. O pessoal lá na Europa acreditou que se eles fizessem uma união econômica para todo mundo ficar meio que interdependente um do outro, e isso ia criar uma União Europeia, isso ia criar um sentimento de conjunto maior ali que talvez pudesse evitar mais guerras, beleza? Então ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a criação desse bloco econômico da União Europeia para conseguir ver se eles evitavam uma possível terceira guerra ali entre países vizinhos, entre países europeus. Então eles criaram esse bloco para colocar panos quentes nas coisas logo após a queda aí dos nazifascismos, beleza? E aí criaram a União Europeia, muitos países aderiram. No primeiro momento foi uma coisa muito legal, assim, tipo, porque se você tá num bloco econômico, você não paga tarifas quando você vai importar coisa de um país para outro. Vocês todos têm a mesma moeda. No caso da Europa, o Reino Unido não tem a mesma moeda, né? Eles sempre tiveram esse pezinho atrás aí, mas a maior parte dos países tem a mesma moeda, que é o euro, por exemplo, no caso da União Europeia. E você não paga tarifas aduaneiras, como eu já falei, você tem livre circulação de pessoas sem precisar de visto. Então, assim, muitas facilidades burocráticas de política, de economia internacional, elas acontecem a partir da formação de um bloco econômico. Então, a União Europeia foi criada e estava todo mundo aí, logo que a criação aconteceu, estava todo mundo muito feliz com isso, beleza? Só que o Reino Unido sempre teve esse pezinho atrás, assim, porque, tipo, eles sempre ficaram, eu não sei se isso vai funcionar mesmo, tá parecendo meio precipitado e tal, então eu vou manter um pezinho atrás. E aí eles sempre tiveram algumas exigências diferentes. Por exemplo, o Reino Unido
Ele sempre teve a sua própria moeda, que é a libra esterlina, que é uma das moedas mais bem valorizadas do mundo. Mesmo com essa situação toda do Brexit, ela é uma das moedas mais caras aí do mundo. Teve, acho que agora, em 2020, chegou a ficar 7, a proporção de 1 para 7, se for contar com o real brasileiro. Então, eles sempre mantiveram a própria moeda e eles sempre tiveram ali algumas exigênciazinhas diferentes, mas eles faziam parte da União Europeia, beleza? Então a gente tem aí a União Europeia logo após o final da Segunda Guerra Mundial para tentar apaziguar as coisas. Só que aí começou, logo assim, passado um tempo, começaram a questionar se realmente fazia sentido essa ideia da União Europeia, porque apesar de, claro, você ter algumas facilidades e tal, quando você tá falando da questão econômica, principalmente, entre os países, também é muito complicado você manter um bloco econômico tão grande. A União Europeia é gigantesca, tem quase 30 países, eu acho, ali na União Europeia. Imagina você tomar uma decisão entre 30 representantes de países diferentes, 28 representantes de países diferentes, sabe? É muita gente com muitos interesses diferentes e muitas necessidades diferentes para você tomar decisões ao mesmo tempo, assim. Então, isso, ao longo dos anos, vai agravando a situação na União Europeia. Os países vão começando a ficar meio inseguros, assim, porque as decisões começa a ser difícil ter diálogo, entendeu? Começa a ser difícil um alinhamento político ali dentro da União Europeia, então as coisas ficam meio tensas, principalmente ali a partir de 2010, e esse não é o único fator, o fator de ser difícil tomar decisões não é o único fator que influencia para essa tensão ali dentro da União Europeia em 2010. O que também é um fator que influencia muito ali? Ali na década de 10, gente, a gente tem, ali no início da década de 10, né, a gente tem uma ascensão muito grande dos regimes de extrema direita ali na União Europeia. Então, os regimes de extrema direita começam a voltar a serem os mais votados, assim, vamos dizer assim, regimes mais conservadores, a população começa a apoiar regimes mais conservadores, eles começam a ter mais voz de novo. E por que isso? Gente, para entender por que esses regimes começam, a gente tem que entender uma coisa que é conhecida como assim, o marco da geopolítica contemporânea, o marco da geopolítica atual. O que foi o marco da geopolítica atual? O atentado do 11 de setembro. Por quê? Bom, antes do 11 de setembro, a gente tinha uma relação, porque geopolítica a gente está sempre falando de relacionamentos, né? Relacionamentos entre partes, entre várias partes do mundo. Só que a gente costumava, antes do atentado do 11 de setembro, a ter, assim, um país visava a sua geopolítica a relação com outro país. Então a gente sempre tinha, por exemplo, a relação da França com a Inglaterra ou com o Reino Unido. A gente sempre tinha a relação do Brasil com a China, ou a gente sempre tinha a relação dos Estados Unidos com a Rússia. Então a gente sempre tinha relacionamentos entre países e principalmente disputas, crises assim, guerras entre países. A partir do atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, do World Trade Center, a queda da Torre Gêmeas e tal, a gente começa a ter um relacionamento não só entre países, mas a gente consegue se relacionar com um grupo específico, entendeu? E esse grupo a gente tá falando principalmente dos grupos extremistas, de grupos terroristas. Então, por exemplo, a gente tem o relacionamento dos Estados Unidos com a Al-Qaeda, que é um grupo terrorista, um grupo extremista, e como que... E as crises entre esses dois grupos, assim, os Estados Unidos como um grupo e a Al-Qaeda como um grupo, entendeu? Mas a gente ainda tem os Estados Unidos como um país e a gente não tem um país do outro lado, então a gente tem um grupo de pessoas contra um país inteiro, e isso é uma coisa muito atual da geopolítica, assim, e isso começou a causar muito medo nos países, começou a causar muito medo nos governos dos países e muito medo nas pessoas, nas populações desses países que estavam em crise com esses grupos de pessoas, vamos dizer assim, porque isso não era conhecido ainda. Então, tipo, ninguém
conseguia conceber a ideia de o seu maior inimigo político ali dentro de um país ser um grupo de terrorismo virtual, por exemplo, vamos supor, como é o Estado Islâmico, assim, hoje em dia, que eles não têm uma sede, sabe? Você não tem um lugar, tipo, sei lá, o Trump não pode chegar lá e bombardear Israel por causa do Estado Islâmico, sabe? Assim, não pode bombardear o Afeganistão. Eles não estão ali, não dá pra saber onde eles estão em todos os lugares, ou em diversos lugares, sabe? E isso foi muito difícil para a geopolítica internacional começar a conceber. Então, esse atentado do 11 de setembro, ele marca esse início da guerra ao terror, né, como os Estados Unidos gostam de falar bastante, que basicamente quer dizer essa transição entre você ter um país como inimigo e você ter um grupo de pessoas, uma parcela de população ali de algum lugar que você não necessariamente sabe onde é, como seu principal inimigo político, como o principal inimigo político do seu país. E isso começou a causar muito medo nos governos, assim. E principalmente ali na Europa, na década de 10, a partir de 2015. Porque a gente começa a ter um aumento de atentados terroristas ali na Europa. Então, desde o atentado do 11 de setembro, esses atentados, eles vêm se agravando, se agravando, se agravando. E ali por 2015, isso ficou muito forte na Europa, vamos dizer assim. E tivemos o atentado do Je suis Charlie, que eu não sei se vocês lembram o que foi, mas foi um ataque que aconteceu a um jornal um jornal que fazia piadas bem fortes, assim, vamos dizer, e eles fizeram uma piada com o profeta Maomé. E aí o Estado Islâmico matou todos os jornalistas que estavam ali dentro do jornal, nesse dia um jornal francês. Então teve esse atentado, tiveram outros atentados em Paris, teve um atentado num estádio, explodiram um estádio em Paris. E vários desses atentados começam a acontecer na Europa ali por 2015, assim. E isso aflora ainda mais esse sentimento que eles estavam ali, os europeus, de preocupação, de será que isso está funcionando, será que isso não está funcionando, sobre a União Europeia. Porque se a União Europeia não está ajudando eles a se proteger disso, será que eles realmente são funcionais, assim? Será que a União Europeia realmente é funcional? E aí, isso causou um sentimento de revolta muito grande, geral, mas principalmente no Reino Unido. E o Reino Unido começa a falar, não, gente, eu acho que agora deu, sabe? Eu acho que essa é a gota d'água, já tava difícil de se relacionar, agora começou esse problema da guerra ao terror, a galera tava com muito medo, e eles resolveram falar, não, então vamos ver, o que vocês acham da gente separar? E aí fizeram um plebiscito, pediram pro povo votar, pra ver o que eles achavam de separar ou não. Tipo, será que a gente se separa da União Europeia e começa a ser independente? Já que a gente já tem moeda, tudo, a gente vê o que a gente faz. E aí a população votou que sim, porque a população tava com muito medo dessa questão da guerra ao terror, precisava que alguém protegesse eles, sabe assim? Então isso aflorou muito o nacionalismo ali na Europa, principalmente no Reino Unido, e esse crescente de regimes autoritários, de regimes mais conservadores, porque esses regimes passavam uma sensação maior de segurança para essas pessoas, né? De alguma forma, pelos tipos de reivindicações, e esses regimes focavam na luta contra esse problema em específico. Então, isso se tornou. Isso contribuiu muito para a ascensão das extremas direitas aí na Europa, sabe? E aí contribuiu muito para o Brexit, para o acontecimento do Brexit em si. Então, as pessoas decidiram ali, as pessoas do Reino Unido, em 2016 falaram, não, a gente acha que a gente tem que se separar da União Europeia porque eles não estão passando proteção nenhuma mais pra gente, tá tendo um monte de atentado, ninguém faz nada, eu acho que a gente tem que mesmo defender o nosso país, sabe? Essa sensação assim, a gente tem que defender esse país e vamos fazer sozinho, a gente tem que pensar nos nossos, sabe assim? E aí isso começa a ser um problema enorme na Europa também, esse sentimento de pensar nos nossos e não sei o que, excluir os outros. A gente começa a ter preconceito com refugiados, a gente começa a ter fechamento das fronteiras para refugiados, ataques no norte da Europa muito fortes, como por exemplo os ataques na Noruega. Eu vou recomendar um filme aqui para vocês assistirem, que chama 22 de Julho e tá na Netflix. Se vocês quiserem assistir, eu acho que acha fácil também no Superflix, que é um Netflix online, assim, grátis, né? E é um filme sobre um ataque que aconteceu, um ataque
fascista, assim, que aconteceu na Noruega, num acampamento de crianças, assim, e que o cara que fez o ataque reivindicava que os imigrantes estavam tomando o país dele e tal. Então, isso é uma questão que vem vindo, assim, na Europa, muito forte, e que influenciou o Brexit a acontecer, a votarem sim para o Brexit acontecer, para essa saída do Reino Unido. Beleza? Então, 2016, a galera vota assim, beleza, vamos sair, vai todo mundo sair, beleza, vamos sair. E aí, o que acontece? Na Inglaterra, a gente tinha um primeiro-ministro, e a gente tinha esse primeiro-ministro chamado Cameron. E aí, beleza, em 2016, 52% da população do Reino Unido decidiu que queria sair da União Europeia. 52% votou sim para o Brexit. E o que isso quer dizer? Quer dizer que metade da população do Reino Unido votou sim, mas a gente precisa saber onde essa metade está. Porque, por exemplo, a Escócia, que é uma integrante do Reino Unido, votou não. A maior parte dos escoceses não queriam sair. E além de não querer sair, eles falaram, olha, Inglaterra, você quer que saia o Reino Unido? Então, se vocês saírem, se vocês aceitarem essa medida, a gente vai pedir independência e vai ter treta. Então, a Escócia não aceitava isso. A Irlanda do Norte também não aceitava muito essa medida, porque a entrada na União Europeia, quando o Reino Unido entra na União Europeia, as Irlandas, antes disso, elas estavam em guerras constantes, e guerras muito violentas aconteciam ali nas Irlandas, entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. Então, quando eles entraram na União Europeia, isso apaziguou um pouco. Eles conseguiram chegar num acordo de paz após essa entrada na União Europeia. Então, a população irlandesa tinha muito medo de que se eles saíssem, se o Reino Unido saísse da União Europeia, ia causar mais conflitos ali dentro da Irlanda de novo. Então, a Irlanda do Norte, que é integrante do Reino Unido, virou e falou, a gente não quer sair. E votaram na maior parte da população irlandesa do Norte, votou que não queria sair da União Europeia. Mas a maior parte da Inglaterra, que é outro integrante do Reino Unido, votou que sim. Então isso acabou influenciando, porque a população ali da Inglaterra é muito grande, acabou influenciando e eles conseguiram votar para a saída da União Europeia. Só que a Inglaterra também estava muito dividida. Por exemplo, a população de Londres não queria muito esse negócio de Brexit, a população da capital, mas a população do interior, normalmente mais conservadora, que estava muito preocupada com essa questão da guerra ao terror, que estava se sentindo inflada por essa questão do nacionalismo, acabou pesando para essa votação da sim, entendeu? E aí o primeiro-ministro da Inglaterra, que é como se fosse o primeiro-ministro no regime parlamentarista da Inglaterra, do Reino Unido, ele é como se fosse o presidente. O primeiro-ministro da Inglaterra na época, em 2016, o Cameron, aqui ó, esse é o Cameron, ele falou, eu não concordo com esse negócio de Brexit e eu vou renunciar porque eu não quero liderar uma Inglaterra que tá saindo da União Europeia, não foi para isso que eu entrei nesse cargo e eu vou sair antes que eu tenha que fazer outra coisa. E aí a galera surtou um pouco, porque o David Cameron, ele era muito querido, ele era um primeiro-ministro muito popular, ele tinha muita popularidade. E na hora que ele saiu, a galera medrou um pouco, falou, putz, será que vai dar bom isso mesmo? E a galera ficou um pouco preocupada. E aí entrou uma primeira-ministra, a Theresa May. A Theresa May, ela entra para substituir o David Cameron. E aí ela fala, não, a gente vai fazer isso acontecer. E ela era do Partido Conservador da Inglaterra, beleza? Então a gente tem aí a entrada no poder desses partidos mais conservadores, mais direitistas. Beleza? E ela falou, não, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer acontecer. E a gente vai conseguir sair da União Europeia. Porque não é simples assim, não é só você decidir que você vai sair da União Europeia. A partir do momento que você fala que você vai sair da União Europeia, você tem que criar vários acordos diferentes com o pessoal da organização, assim, da União Europeia, vamos dizer, porque você não vai ter mais o mesmo relacionamento que você tinha, então você não vai ter mais livre circulação de pessoas na Inglaterra para os outros países, porque você já não faz parte da nossa panelinha aqui. Você não vai ter mais os descontos de tarifa que a gente tem aqui, porque você não faz mais parte da nossa panelinha aqui. Sabe? Então, todas essas questões influenciam muito e elas precisam ser decididas. E a Theresa May, que era a primeira-ministra no momento, precisava montar um acordo, um documento,
para apresentar para a galera da União Europeia, para que eles conseguissem acordar até quando que vocês vão poder ficar circulando pela União Europeia sem ter visto, sem pagar taxa, etc, etc, etc. E aí a Theresa May ficou a cargo de criar esse documento. Isso em 2016. E ela ficou nisso, tentando criar o documento. Tipo, fazia uma versão do documento e aí o documento não era aprovado. Fazia outra versão do documento e o documento não era aprovado. Porque a galera do parlamento inglês não estava de acordo com isso, não estava de acordo com essa ideia do Brexit, com o jeito que isso estava sendo feito. A galera do parlamento achava que o que eles tinham que fazer era só fazer uma manutenção do acordo que eles tinham com a União Europeia, não tinha que sair de nada. Então, cada acordo que a Theresa May trazia para o parlamento, que é o órgão superior de todos, assim, no Reino Unido, está acima do primeiro-ministro, sabe? Eles negavam, o parlamento negou muitos acordos que a Theresa May tentou fazer. E eles começaram a pressioná-la para sair do poder, assim. E ela falou, não, mas se vocês aceitarem o acordo, eu juro que eu saio do poder na hora. Gente, chegou a esse nível, a galera tava muito confusa politicamente, o alinhamento político não tava acontecendo ali. Então, ela falou, não, gente, mas aceita o acordo que eu tô fazendo, porque, pelo amor de Deus, a União Europeia tá me pressionando e tal, e eu preciso aceitar esse acordo. Se vocês aceitarem, eu prometo, eu sumo do país depois, eu saio do poder, faço tudo isso. Então, não estava existindo alinhamento político. O David Cameron já tinha saído muito rápido. A galera viu que a Theresa May não estava conseguindo lidar ainda. E começou a ficar com medo, assim, porque eles perceberam que não ia ser tão fácil fazer acordo. A população começou a perceber que não era tão simples assim, só sair da União Europeia. Que eles não iam mais poder dar rolê na França, que era ali pertinho, porque eles iam ter que ter visto, porque eles iam ter que pagar pra entrar. E não sei o que, não sei o que lá. E a população não tinha entendido isso no primeiro momento. Eles foram tão levados por esse sentimento de nacionalismo e de medo que eles estavam de ataques terroristas, que eles não entenderam exatamente como que ia funcionar o sistema do Brexit. E aí eles começaram a ficar com medo, falando, nossa, será que a gente volta atrás, não sei o quê. E a Theresa May não conseguindo aceitar os acordos, foi piorando essa situação. E aí, em 2019, no meio de 2019, a gente tem uma substituição da Theresa May. A Theresa May fala, olha, eu não aguento mais, chega, você fica com o acordo, o próximo primeiro-ministro que vier, eu não vou tentar mais, ninguém tá aceitando o que eu tô fazendo, é ridículo isso, vou sair, e saiu. Saiu e largou o acordo para finalizar. E aí, quem que entra para substituir? E isso é importante porque isso é o que está acontecendo até agora, tá? Isso que eu vou falar agora é o que está acontecendo até o momento na Inglaterra, pelo menos agosto de 2020. No meio de 2019, a gente tem de novo uma troca do primeiro-ministro da Inglaterra e a gente tem agora o Boris Johnson no poder. E o Boris Johnson, ele é um cara que é mais conservador ainda do que a Theresa May. Então a gente já tinha uma conservadora no poder e o Boris Johnson é mais conservador ainda do que a Theresa May. Ele chega no poder no meio de 2019 e o slogan dele é Get Brexit Done, ou seja, vamos fazer o Brexit acontecer. E ele consegue realmente, ele ajusta um acordo com a União Europeia e aí no dia 31 de janeiro de 2020 o Brexit realmente acontece. Então o Reino Unido se separa da União Europeia definitivamente, vamos dizer assim. E aí teve gente fazendo festa, como se fosse ano novo, teve gente fazendo reunião na praça, assim, estourando fogos e tal. Teve gente triste em casa. Todos os líderes da esquerda inglesa falaram que achavam isso um absurdo, que não ia funcionar, que não sei o quê. E essa mistura de opiniões, assim, aconteceu. O Boris Johnson falou, não, vai ser muito legal, que a gente vai conseguir, a gente vai ser mais unido como um país agora, não sei o que, não sei o que lá. E aí, beleza, aceitaram o acordo. E o acordo foi feito e a União Europeia se separou do Reino Unido. Só que o que aconteceu? Eles decidiram um acordo, eles decidiram algumas coisas de como que as coisas iam funcionar, tipo, o que o Reino Unido ia ter de privilégio, se ainda ia ter algum tipo de relação de desconto de tarifa, etc. Eles decidiram isso. Eles só não decidiram em que momento isso ia começar. Então, assim, no primeiro momento, ninguém sabia o que o Brexit significava. Aí descobriram que tinha que fazer acordos com a União Europeia para sair da União Europeia. Aí falaram, bom, beleza, a gente vai ter que
ver como que a gente vai fazer isso, o que vai ser nosso, o que vai ser deles e papapá. Aí demorou de 2016 a 2019 para conseguirem fazer isso. E aí em 2020 conseguiram acordar isso e aí conseguiram sair da União Europeia, só que não estipularam uma data ainda. Então a gente ainda tá nesse rolê do Brexit todo e por isso que eu queria trazer isso para vocês entenderem um pouquinho do que é, porque ainda está acontecendo e isso pode querer dizer que pode cair no seu vestibular, entendeu? E aí o Boris Johnson não conseguiu decidir um prazo com a União Europeia para quando que eles vão parar de ter os privilégios de bloco econômico. Então, assim, em primeiro momento, até o dia 31 de dezembro, as pessoas do Reino Unido vão poder circular na União Europeia tranquilamente, com visto livre, assim, vamos dizer. E também vão poder circular mercadorias livres. Só que depois do dia 31 de dezembro a gente não sabe. E o restante das coisas a gente também não sabe. Isso está sendo uma luta lá que está sendo meio pausada por causa da Covid-19 agora, mas que tá acontecendo constantemente, assim, tentativas de acordo de novo. Então a gente tá nisso, dessas tentativas de acordo do Brexit desde 2016 e a gente continua nessa, com esse certo avanço que o Boris Johnson trouxe, mas ainda lutando para entender o que vai acontecer com a Inglaterra e com a União Europeia. Isso está causando um caos para a economia inglesa. Porque, por exemplo, quando você sai do bloco econômico, se você tem uma indústria francesa na Inglaterra, vamos supor, se tem uma empresa francesa na Inglaterra, a Peugeot, a Peugeot não vai ficar ali na Inglaterra depois que eles decidirem que acabar o desconto para as tarifas, essas coisas, que acabar a livre circulação de pessoas, a Peugeot vai sair da Inglaterra, porque o que vai ter de positivo ali para ela? A moeda inglesa é mais cara, para que eles vão ficar ali? O que eles vão ganhar? Sabe, tipo, o dinheiro que as pessoas compram Peugeot na Inglaterra não suporta o dinheiro que a Peugeot gasta para manter uma fábrica ali na Inglaterra, por exemplo. Não suporta o dinheiro que a Peugeot vai ter que gastar para trazer empresário francês para morar na Inglaterra para administrar a empresa ali, entendeu? A moeda inglesa, a libra esterlina, é muito mais cara. Então não compensa para as indústrias estarem ali mais, a partir do momento que não tiver desconto de tarifa alfandegária e tal, não vai compensar mais. E isso vai quebrar a economia inglesa, e tem quebrado já. E isso é um motivo muito importante pra gente falar aqui, é um motivo, pelos quais eu estou falando sobre isso hoje, porque vai que cai alguma pergunta sobre economia internacional na sua prova, economia internacional em 2020, sabe? Você tem que entender que a Inglaterra tá meio quebrada, assim, por causa dessa situação específica, porque eles estão querendo sair da União Europeia, conseguiram, né? Sair da União Europeia por causa desse medo da guerra ao terror, desse sentimento nacionalista efervescente, saíram da União Europeia, mas não estão conseguindo lidar com as consequências dessa saída em específico. E o governo está sendo impopular, porque a galera agora entendeu o que o Brexit significa, que significa não ter mais muitos privilégios, e não tá muito contente com a saída. Então, assim, tá sendo um acontecimento complicado ali na Inglaterra, sabe? O Boris Johnson não tá conseguindo conciliar essa questão dos prazos, de até quando as coisas vão poder acontecer entre eles e a União Europeia, assim. Então, a economia está sendo muito influenciada por causa disso, as indústrias estão saindo da Inglaterra, a gente está tendo uma evasão de indústrias muito grandes. Então, se cair na sua prova sobre um país em ascensão em 2020, a Inglaterra provavelmente não vai ser esse país, até o momento pelo menos, porque eles estão nessa luta eterna desde 2016 aí com o Brexit, tá? Que é a saída inglesa. Então, mantenha isso aí na sua cabeça. E por que o Brexit aconteceu? Por causa desse medo que surgiu ali a partir do atentado do 11 de setembro, desses grupos que a gente não sabe onde estão e que podem criar atentados enormes nos nossos países e ameaçar, vamos dizer assim, a segurança da população, ok? E algumas desses problemas pelos quais o Boris Johnson não está conseguindo fazer um acordo de prazos com a União Europeia é porque ele quer estabelecer algum prazo longo para que o Reino Unido consiga continuar tendo acesso aos descontos de tarifas. Então, ele quer que o Reino Unido consiga ter descontos de tarifas de alfândega para passar mercadoria, para passar pessoas de um país para o outro e tal.
só que ele não quer se comprometer com a União Europeia para fazer isso. Então, é basicamente você querer alugar uma casa sem pagar o aluguel, sabe? Assim, você quer ter o benefício da relação ali econômica, mas você não quer fazer a sua parte. Então, o Boris Johnson quer chegar em algum lugar desse tipo, assim, e a União Europeia não é boba nem nada e falou: a gente não vai fazer isso, porque qual que é o sentido? Poxa, se você queria os descontos, você que ficasse no bloco e a gente não tem nada a ver com isso. Então, ele tá tentando acordar, assim, essa questão para ver se ele consegue um prazo longo dessa questão de tarifas mais baratinhas, sabe? Bom, pessoal, para finalizar, eu queria falar sobre como a gente falou sobre grupos extremistas e grupos extremistas sem Estado, grupos sem nação, né, vamos dizer assim, que são além dessas nações. Eu queria aproveitar esse gancho dessa questão de populações sem Estado para falar um pouco com vocês sobre as nações sem Estado que a gente tem no mundo. E além, é claro, a gente conversou sobre a Palestina e a população palestina que não tem um Estado reconhecido também, mas além do Oriente Médio, a gente também tem outras populações sofrendo com essa mesma situação, e outras populações sofrendo com essa mesma situação podem também gerar um sentimento de inconformismo, assim, de inconformidade com a falta de reconhecimento da sua cultura e dos seus direitos, e isso pode vir e acarretar novas movimentações extremistas, por exemplo. Então, alguém bateu uma porta. Então, tudo isso está muito relacionado, assim, com os medos na Europa, com a crise dos refugiados e a negação europeia pela crise dos refugiados e tal. Tudo se relaciona muito aí dentro desse contexto. Então, eu queria dar só uma entrada nessa parte de nações sem Estado. Nações sem Estado são aquelas que não têm um Estado legitimamente reconhecido pela comunidade internacional, nem pelos órgãos internacionais, como a ONU, por exemplo, mas que são nações do mesmo jeito, que são populações grandes e que têm uma cultura específica, que têm costumes específicos, então, que têm religiões majoritárias, assim, então, são nações, sabe? Mas são nações sem um Estado geopoliticamente com fronteiras estabelecidas e coisas assim, e são populações que sofrem muito nessa luta pelo seu direito de ser reconhecida, assim, pelo seu direito de existir e estar em algum lugar, tá? A primeira população que eu queria citar são os curdos. A população curda, ela está ali no Oriente Médio, como eu falei dos curdos, eu acho, na última aula, né, da Guerra Síria. A gente tem os curdos ali espalhados pelo Oriente Médio, principalmente na região da Síria ali, e eles são uma população que é uma população, uma minoria ali naquela região, e que eles lutam pela criação do Kurdistão, que é o estado que estabeleceria as fronteiras dessa população e criaria a independência dessa cultura e etc. Eles não estão conseguindo chegar, não estão conseguindo alcançar esse estágio ainda, e eles vêm lutando ali na guerra na Síria, como a gente conversou, para tentar chegar ao poder e tentar conseguir estabelecer algumas regras em relação à população curda e criar alguns direitos necessários para essa galera ali. A gente tem também os palestinos, é claro que a gente conversou bastante, a nação palestina, mas como os curdos e a Palestina a gente já conversou, eu vou falar rapidinho deles aqui e vamos entrar nas outras que a gente não conversou ainda, tá? A gente tem o País Basco, então a população basca, as pessoas bascas, que estão ali no território próximo da Espanha, então eles estão espalhados ali pelo território espanhol. Eles são uma população que não se identifica necessariamente com os costumes daquela região, e como eles estão espalhados ali pelo território espanhol, eles estão nas proximidades francesas também, então eles são uma população que tem costumes que não são, assim, que não se reconhecem em nenhuma dessas duas populações, eles não querem ser franceses e não querem ser espanhóis, sabe assim?
eles querem a criação do País Basco. E essa população luta pela criação do País Basco. E eles não conseguiram até o momento também, e isso tem causado muitos conflitos ali, principalmente dessa população na Espanha, então, da população basca na Espanha, beleza? Além da população basca, do País Basco, a gente tem os tibetanos, a luta do Tibete por independência da China. O Tibete, ele é um território que vem há muito tempo lutando por se é independente ou não da China. Em algum momento a China classificou o Tibete como território independente, mas eles oprimem, os chineses oprimem muito ainda a população tibetana e eles lutam pela região do Tibete, que é uma região economicamente importante. E eles têm uma opressão muito violenta, assim, em cima daquela população tibetana. E que simplesmente está querendo o direito de ser independente da China, assim, a gente vai ter isso, uma situação parecida, assim, ali na parte da Ásia em relação com a China, que são os protestos de Hong Kong, que é o território de Hong Kong, que a gente vai conversar em outra aula, por isso que eu não vou entrar agora. Mas a gente tem, a China tem um regime muito autoritário, né? E ela costuma ter uma relação muito opressora, assim, com os territórios ali próximos e com os territórios que lhes são de interesse econômico, principalmente o Tibete e o território de Hong Kong, beleza? Mas a população tibetana, eles vêm nessa luta, conseguiram independência, mas a China vem pegando pesado, assim, em cima deles agora, então é uma situação complexa ali dentro. E é importante você saber disso porque essas nações sem Estado, elas caem no vestibular bastante em questões de geografia para você falar sobre a luta dos povos sem Estado, quem que são os povos sem Estado. Então, lembre-se que temos curdos, palestinos, bascos, tibetanos. A gente também tem os chechenos. Os chechenos estão num território que pertence à Rússia no momento, mas eles lutam por essa independência. Eles ficam ali numa região que é a região do Cáucaso. Eu acho que eu coloquei um podcast falando sobre os recentes conflitos no Cáucaso. Se der tempo, eu falo isso em outra aula. Mas eles ficam ali, a população chechena fica ali na região do Cáucaso, e eles são governados atualmente pela Rússia, e eles têm uma luta muito forte com o governo russo para conseguir a independência deles, para conseguir criar um país ali, criar um território que seja exclusivo checheno. E a gente tem, por fim, a gente tem um território que atualmente vem sendo muito discutido, muito conversado, e eu tenho quase certeza que vai cair em alguma prova. Não é possível, principalmente na Unicamp, assim, eu acho que é bem provável, que é o território da Caxemira. A Caxemira é um território que ele é dividido entre a China, o Paquistão e a Índia. Então, a Índia tem um pedaço, a China tem um pedaço e o Paquistão tem um pedaço. E aí, beleza, tava todo mundo feliz com esse pedaço aí que cada um deles tinha. E o que começou a acontecer é que a população da Caxemira começou a querer se separar. A parte da população da Caxemira que vive no território que é da Índia começou a querer se separar da Índia, porque o que acontece? A Índia tem uma população majoritariamente hindu. A gente vai falar da Índia depois. Mas eles têm uma população hindu e a população que vive ali no território indiano da Caxemira é uma população majoritariamente muçulmana, que segue o islamismo. E é claro que eles conflitam, porque são culturas muito diferentes, religiões muito diferentes, certo? Então, a população muçulmana que está ali naquele território indiano, da parte indiana da Caxemira, queria se juntar ao Paquistão, então queria ser da parte paquistanesa da Caxemira. E a Índia não quer deixar isso acontecer, porque a Caxemira é um território que comporta alguns dos maiores rios ali daquela região. E aquela região ali da Ásia precisa de água, gente. É uma região que tem um conflito muito grande, que já teve
guerras muito grandes por causa de água. Então, você ter o seu detentor dos rios da região ali, sul asiática, é muito importante. E a Caxemira, o território da Caxemira tem muitos rios, então a Índia não quer ceder esse território para o Paquistão. E é claro que a população que é islâmica quer se aliar ao Paquistão porque eles se sentem muito mais representados por aquela população paquistanesa, porque as culturas são muito mais parecidas, né? E aí a gente tá tendo esse conflito entre Índia e Paquistão, ameaças de eu tenho bomba nuclear e tal, sabe? Essas coisas assim, e porque a Índia tem bomba nuclear e o Paquistão também tem bomba nuclear, então é uma situação muito complicada ali, sabe? A China não tá se envolvendo muito, a parte chinesa não entra muito nesse conflito, a parte da Caxemira, porque a China pegou o território e falou, olha, eu não vou me envolver, a galera aqui tá de boa, não quer sair por enquanto, então eu vou lavar minhas mãos desse conflito. Mas Índia e Paquistão estão numa tensão crescente, assim, nesses últimos tempos, por causa dessa questão do território da Caxemira e como envolve armas nucleares, é uma tensão que preocupa o mundo inteiro. A gente sempre tem que pensar nisso, assim, que é uma tensão que influencia bastante por causa disso. Inclusive, eu fiz um curso sobre o sul da Ásia esse ano e é muito legal porque a gente tem essa relação influenciando em várias coisas diferentes. Por exemplo, na Índia criaram um hospital para fazer cirurgia cardíaca acessível para a população pobre, assim. Então, fizeram um hospital financiado por iniciativa privada que consegue fazer uma cirurgia cardíaca numa pessoa que não tem dinheiro nenhum para pagar essa cirurgia, sabe? Isso na Índia não era comum, eles não têm um sistema como o SUS aqui, por exemplo. E a existência desse hospital, que é o Narayana Medicare, eu acho que chama, a existência desse hospital apaziguou o conflito Paquistão e Índia um pouco, porque eles esse hospital começou a receber pessoas paquistanesas para fazer cirurgias ali no hospital indiano, então isso teve uma influência nesse conflito. A população paquistanesa começou a perceber a importância de ter uma boa relação com a Índia, porque a Índia vem se desenvolvendo muito tecnologicamente, principalmente na área da medicina, e a criação desse hospital foi um pivô disso, assim, um pivô de um relaxamento nessas relações. Então essa tensão vem crescente, mas oscilante, assim, sabe? É uma tensão que vem e volta e que a gente precisa manter na nossa cabeça porque ela tá aí, muito atual e muito preocupante pro mundo inteiro. Beleza? Bom, pessoal, foi isso pra aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo. Eu sei que a gente falou de coisas bem separadas, assim, na história e tal, e na geografia, mas elas fazem muito sentido juntas também. A gente precisa o tempo inteiro exercitar a nossa cabeça para conseguir entender esses conflitos de forma conjunta, sabe assim? E eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouco com isso hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre Estados Unidos e vai ser uma aula bem legal. E qualquer dúvida, vocês já sabem, eu estou aí disponível, é só prender aquele grito e vamos lá. Um beijo e até a próxima aula.